E vamos para o nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. E eu tenho o prazer de receber a doutora Tânia Flores, especialista em alergia e imunologia pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Prazer, Tânia, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui, viu? A Tânia ela faz parte da Unimed Piracicaba e hoje veio aqui conversar conosco falando sobre alergias em geral. Quem não tem alergia, meu Deus do céu, uma hora ou outra vem, né, Tânia? É assim mesmo? É muito comum na população. É muito comum, né? Até 40% da população pode manifestar um processo alérgico. Processo alérgico. Sim, durante a vida. Olha, nós estamos ao vivo aqui. O telefone para você é o 25 34 1234, 25 34 1234. Você pode participar conosco através do telefone ou através do WhatsApp 99141 1048. Bom, essa época do ano é a época que mais acaba aparecendo casos de alergia, né? Nós estávamos conversando um pouquinho aqui que todos nós, essa época do ano, sempre ataca alguma coisa. Ou uma sinusite, né? Na participação da semana passada aqui no quadro, o doutor veio e falou sobre isso mesmo, é normal, vai atacar mesmo, né? Sim. Agora, quais são as alergias mais comuns aqui na nossa região, doutora? No inverno, as alergias mais comuns são as respiratórias. A rinite, que pode levar a quadros de sinusite, e a asma, que tem uma exacerbação. Isso se esclarece no inverno, dentro das alergias, tirando os quadros infecciosos, que também aumentam pela presença de vírus, a nossa permanência em ambiente muito fechado, o fato do clima seco, da falta de umidificação, do ar que vai estar carregado de ácaro, de inalantes, numa altura onde a gente fica fácil respirar. Então, isso favorece, nessa inalação, o aparecimento dos sintomas. Perfeito. Coriza, espirro, obstrução. E mais, para quem sofre mais na via respiratória inferior, os sintomas de asma, tosse, chiado e falta de ar. Agora, alimentos também, alimentos também provocam alergia, né? Muito. E falasse um pouquinho, quais são os alimentos que mais podem provocar alergia? Né? E como é que a gente descobre que o alimento, como é que trata isso também, doutora? Tá. A alergia alimentar é um campo muito vasto. Começando da diferença em adultos e crianças. Nas crianças predomina alergia a leite, a trigo, a ovo e a soja. Perfeito. Nos adultos predomina mais amendoim, peixes, crustáceos, frutos do mar. E em relação ao porquê disso, os alimentos mais alergênicos são os que têm um alto teor proteico. E na criança, a alimentação dela, a base é o leite, então é muito comum a gente ouvir alergia ao leite, leite. Porque as crianças, além de ter uma imaturidade intestinal, onde essas moléculas penetram fácil o intestino, tem umas vilosidades que vão se fechando depois do nascimento. Perfeito. Então essas crianças já vão ter uma quantidade de anticorpo, que é a proteína que vai reagir quando tem o contato com o alimento. E isso é passado até pelo leite materno para a criança. Agora, a gente percebe, doutora, a questão no caso do alimento, a gente está aqui com a imagem do leite, né? Sim. A pessoa ela pode desenvolver ao longo do passar do tempo, né? Ela pode desenvolver alergia ao leite, por exemplo? Acontece isso? Acontece. Todo alimento, a gente vai desenvolver essa alergia ao longo do tempo. O mais comum do leite é aparecer na infância, porque a criança se alimenta basicamente do leite. Quer dizer, a quantidade é maior, né? A quantidade é maior. Então, os alimentos que a gente vai colocando mais tardiamente, eles vão aparecer mais tardiamente. Certo. Mas tem um lado genético disso. Ele vai aparecer em quem tem a condição de reagir a ele. Predisposição geneticamente que vai reagir. Exatamente. Não é todo mundo que vai ter alergia a leite ou que vai ter alergia ao peixe. Tem pacientes que têm alergia à laranja, à banana, ao látex. E é uma variedade muito grande. A gente tem 170 alimentos catalogados como alergênicos. Mas a gente sabe que tem muito mais que isso. Perfeito. Olha, estamos ao vivo aqui, a doutora Tânia, estamos conversando com a doutora sobre a questão de alergias em geral. Se tem alguma alergia
Você quer participar conosco? Pode ligar para nós, 2534-1234, tirando as suas dúvidas sobre alergia. Eu acho que eu já tive de tudo um pouco. Eu vou até comentar com a doutora daqui a pouquinho, né? Eu já tive com todos os tipos de alergia, eu acho que eu já tive aqui. Mas tem participação através do WhatsApp, né, Maria? Pois não. Tem sim, você também pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, viu? A gente já vai perguntar para a doutora qual a diferença entre a alergia ao leite e a lactose, que é uma dúvida muito comum e atual também, doutora. Mas deixa eu fazer a pergunta do Gilson, que chegou por aqui. Ele disse que ouviu dizer que as alergias estão ligadas a baixa imunidade e estresse. Será que isso é verdade? É verdade, doutora? Depende do tipo de alergia. No caso da alergia alimentar, não. Tá? No caso de urticária, que é uma reação diferente, aquela que tem as manchas vermelhas no corpo, muitas das vezes o estresse desencadeia. Tá? Já a baixa imunidade é um termo muito usado e, na verdade, são doenças muito raras que estão relacionadas à imunodeficiência, que seria a baixa imunidade. Algumas imunodeficiências cursam com alergia, mas não é necessariamente uma baixa imunidade. Agora, que a Maria citou, a diferença entre a intolerância à lactose e, de fato, a alergia à lactose. Qual seria essa diferença? Ao leite. É bem diferente. Ao leite. A alergia, ela só é desencadeada por proteína. E a lactose, ela é o açúcar presente no leite. Então, o que a gente tem em relação à lactose é uma intolerância. Certo. Nosso organismo, ou por algum motivo genético, ou por alguma doença, um quadro diarreico, um processo inflamatório, muito importante, ou às vezes por dietas colocadas com retirada da lactose, a gente deixa de produzir a lactase, ou diminui. Ou algumas pessoas já têm uma baixa produção de lactase. Então, quando ela ingere esse açúcar, ela não consegue quebrar. E esse açúcar está presente em vários alimentos, mais comum é o leite de cabra. Agora, a alergia ao leite já vai diferir a partir dos sintomas. Certo. Já é totalmente diferente os sintomas? Diferente. A parte gástrica, ela é igual. Né? Pode estar nos dois. Mas a intolerância dá muita cólica, muita dor, pode ter sangue nas fezes, o paciente tem distensão abdominal. Já na alergia... Muito mais grave, assim, a irritação muito maior. O desconforto é muito grande. Desconforto, né? Em termos de gravidade, eu acho que a alergia é pior. Porque a alergia, ela pode evoluir. Ela pode comprometer parte respiratória, ela vai dar urticária. A sensação é fato que fechar aqui num quadro muito grave. Né? Então, esse aí é um extremo, quando o paciente não percebe a alergia, ou, por exemplo, uma criança muito pequenininha, que os pais podem não conseguir identificar e persistir com aquele alimento, essa reação vai aumentando, porque a quantidade de proteína vai aumentando, essa proteína de defesa, chamada IgE, ela vai aumentando, e as reações vão ficando mais rápidas e mais fortes, podendo chegar num edema de glote, pode chegar num quadro de asfixia e até choque anafilático por alimento. Estamos ao vivo aqui, doutora Tânia conosco, doutora Tânia, que é especialista em alergia e imunologia pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Ela faz parte do quadro dos profissionais da Unimed Piracicaba, hoje aqui no programa, conversando conosco sobre alergia em geral. Maria, tem uma participação aí, né? Tem sim, doutora. A nossa telespectadora Luciana, ela está dando boa noite para a doutora Tânia Flores, minha médica excelente, ela curou a minha alergia, ela disse que a senhora é perfeita, doutora, é muito boa, ela recomenda a doutora Tânia e ela manda um grande abraço, doutora Tânia Flores, e mandou uma florzinha para a senhora. Muito obrigada, Luciana. Agora, doutora, na questão da alergia, nessa época do ano, né, como é que a gente se protege, então? Porque a época do ano é inevitável, o nosso rio está muito baixo, fizemos até uma reportagem esses dias sobre a vazão dele, está péssimo, assim. E com isso também a falta de chuva, o ar pesado e ataca, como a senhora falou, essa época do ano é muito comum. Mas como a gente se protege? Eu queria saber, né, já que é algo inevitável, a gente está na rua, a gente entra no carro, liga o ar-condicionado, parece que piora. Como é que a gente protege? Você já colocou aí em relação à poluição, que é um dos fatores que ele vai ser irritante na nossa mucosa, tá? Então, a gente foca muito em relação ao carro, por exemplo, um ar-condicionado de carro e limpeza de filtro,
Então, chegar essa época, lembrar que o filtro do ar-condicionado do carro também pode ser limpo. E as pessoas acham que assim, não, eles estão tentando me empurrar a venda, não precisa limpar o ar. Não, deve tem limpar que limpar, o ar. Né? Por outro lado, os produtos com cheirinho, para quem já tem alergia, pode prejudicar. Ah, Maria, Ana, quem mais? Vou falar aqui. Bruno, Lucas, vocês estão ouvindo? Eu fui lavar meu carro hoje, Cheirinho doutora. Fui lavar meu carro. O Lucas falou, colocar o cheirinho no seu carro. Eu fui parar uma vez no pronto-socorro. Eu fui parar no pronto-socorro com aquela, sabe aquele que eles colocam no banco, no tapete? Eu saí, quando eu voltei, falei, meu Deus, colocaram. E eu fui parar no médico. O alérgico é muito sensível ao cheiro, porque nessa época a mucosa já está toda irritada. Então, quando eu inalo um perfume, é a mesma coisa que um perfume espirrar no machucadinho. Então, ele vai machucar lá dentro. Essa é a sensação, exatamente. Tá? E em casa, a gente tem que tomar muito cuidado com o quarto. Porque a gente passa a maior parte do tempo, você fica num ambiente só e dentro do quarto. Sim, sim, sim. E colchão é o local onde mais acumula ácaro. Verdade. Né? Então, um mecanismo de proteção bom são as capas anti-ácaro para colchão e travesseiro. São umas capas que têm que ser impermeáveis por dentro, certo. Um algodãozinho por fora, para a gente conseguir usar sem esquentar. Tá? Manter a casa muito ventilada, porque no inverno a gente fecha. Né? Isso está errado, a gente tem que manter a casa ventilada, porque eu já vou ter bastante ácaro. Se eu fecho a casa e a gente tende a fechar, tira todas aquelas roupas com pelo do guarda-roupa, né? Muitas vezes quer aquecer, o ácaro gosta de ambiente quente e úmido. E úmido, é o ideal. É o ideal. Então, assim, a umidificação do ambiente é importante no clima seco, mas com muito cuidado. Né? Então, o umidificador, ele pode ser usado com cautela. Né? Tomar muito cuidado para não umidificar demais. Porque se eu crio umidade na parede, se eu tenho um papel de parede, ou mesmo se eu vejo um colchão mofando, ali vai aumentar a concentração de ácaro. A gente fala muito do ácaro, que é o maior vilão. Né? 99% dos alérgicos são sensíveis a ácaro. Sim. Eles podem ter alguma coisa a mais, mas o ácaro está lá junto. Que é o vilão principal ali. Exatamente. Aqueles aparelhos funcionam, doutora, que eles colocam? Aqueles aparelhos, eles têm uma função, mas eles não eliminam o ácaro. Certo. Mesmo aquelas limpezas, aquela lavagem que se faz, ele vai eliminar, mas eles crescem muito rápido. Então é questão de horas para a gente ter aquele contato. Então, arejar, limpar com pano úmido para que o bichinho assente. Né? Cuidado na umidificação, é bom umidificar, mas cuidado com o excesso. E as capas anti-ácaro, acho que é o básico para a gente poder viver melhor. Aí tem a parte infecciosa, né? Os aglomerados, as pessoas mais doentes, todo mundo fechado. Isso também prejudica, então procurar ficar em lugar mais ventilado, não ficar tanto em aglomerado. Perfeito. Mais uma participação. Pois não, Maria. Doutora, o Léo, ele está acompanhando lá o programa e ele diz que ele tem alergia a bezetacil. No caso dele, ele diz que ele sente muita coceira. Ele gostaria de saber quais são as outras possíveis reações. Tá. A bezetacil é um antibiótico que está numa relação, assim, é um dos que mais provoca reações alérgicas, tá? A gente tem uma dificuldade na reação verdadeira e na falsa reação do antibiótico. Quando ele dá muita coceira, vermelhidão, o risco é evoluir até para choque anafilático. É um antibiótico comum de acontecer o choque. E a penicilina, ele é da classe da penicilina, ele engloba outras drogas do mesmo grupo. A gente tem 3 classes de antibióticos que podem ter reações cruzadas. Então, quando eu tenho alergia à penicilina, a gente tira todas as classes. Tá? A gente tira amoxicilina, a gente tira cefalosporina, porque existe um risco grande de reação cruzada. Sim. Reação cruzada é o organismo pegar aquela parte da química do medicamento, ele reconhece aquilo e forma a mesma resposta, provocando reações alérgicas e que podem ser graves. Perfeito. Então a gente tem que tirar todo um grupo. Você sabe, doutora, uma vez nós estávamos indo apresentar... Você está com o microfone aí, Mo? Pega o microfone. E aí a gente foi apresentar um espetáculo, né, de teatro, a Mônica conosco também, e ela falou, tô me sentindo muito bem. Isso, né, Mônica? Relembra conosco, para ver o que aconteceu com a Mônica, que é um perigo mesmo. Como é que foi, Mônica? Relembra a gente aqui. Eu tava com dor de cabeça, e aí me deram um remédio para dor de cabeça. Eu tomei, só que eu não sabia que tinha dipirona no remédio, e eu sou alérgica. Aí, dali a pouco, meu olho começa a coçar e incha meu olho, incha muito.
sempre que incha, eu já corro para tomar antialérgico. Nunca deixei que chegasse a piorar, mas o primeiro sintoma é coçar o olho e inchar muito. Mas a doutora Tânia foi imediato. Ela tomou, foi questão assim de 2 ou 3 minutos, 2 ou 3 minutos, o olho dela, ó, ficou assim, exatamente assim, ó. E eu falei, eu olhei pra ela, olhei duas vezes, estava meio escuro no teatro, eu falei, você passou uma maquiagem meio diferente? Quando ela foi pra luz, eu não estava conseguindo quase abrir o olho. É um perigo. É um perigo, isso está no olho. Imagina isso na laringe. Olha. Esse inchaço. Nossa. Então é isso que evolui com a falta de respiração, primeiro para a respiração, com isso pode ter um choque, cai a pressão. Sim. E ter até uma parada. A gente tem óbito, é a droga muito comum, a penicilina e a dipirona, são as drogas que mais provocam choque anafilático, que coloca a vida do paciente em risco. E o alérgico à dipirona já tem uma gama muito maior de medicamentos, a gente tem que evitar todos os tipos de anti-inflamatórios, deixando o que a gente chama só de hormonal, que são os corticoides para uso, porque todos eles têm um risco de reação cruzada, que cai naquilo que eu falei da penicilina. Sim. E a gente também tem grupos, algumas pessoas vão tolerar alguns grupos, mas existe o risco em todos eles, variando de 30% a 70% o risco de reação cruzada. E não é assim, é a cada vez que usa esse risco. Então, para quem tem esse tipo de alergia, a gente recomenda uma carteirinha, orientando o paciente, orientando o colega profissional no que ele pode usar, o que ele não pode, para não acontecer isso. Então, assim, é muito perigoso, o alérgico tem que tomar muito cuidado, nunca aceitar medicamento de outra pessoa, lembrar sempre da alergia primeiro, né? E sempre olhar o medicamento, e ele tem que aprender a reconhecer isso. Existe um aplicativo, não estou com meu celular, ele chama Alergia Medicamento, e ele é gratuito, apoiado pela ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia, que as pessoas podem baixar, é um app. E quando você baixa esse aplicativo, você coloca lá o nome do medicamento que o seu médico já garantiu que você é alérgico. E a hora que você vai usar um outro remédio, você coloca, ele vai aparecer lá um amarelinho, risco baixo de reação, um laranjinha, um risco alto, verde pode tomar e um vermelho para não usar nunca. Esse aplicativo tem ajudado bastante a gente, por isso que eu estou aproveitando e divulgando isso. E é interessante, ele vai de encontro com o que a gente faz na carteirinha. Sim. Né? Nos países europeus, eles têm identificação em pulseiras. Aqui no Brasil, a gente não tem esse hábito. Numa emergência, é muito comum chegar no hospital, primeira coisa, tira tudo, guarda para entregar, e às vezes o paciente não consegue se identificar. Por isso que a gente pede para o paciente carregar a carteirinha, sempre com um documento. Eu acho isso muito importante, identificar. Muito bom. A gente vai agora para um rápido intervalo, né? Tem mais perguntas chegando também pelo nosso WhatsApp. E a gente vai fazer uma pergunta, né? Que vai ficar aqui no ar para depois do intervalo a doutora responder. A gente só descobre que tem alergia estando alérgico. Será que é isso mesmo? A gente vai para o intervalo, é rápido, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva, pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba agora. Deixa eu dar um recado para vocês. Há 48 anos, a Unimed tem o melhor plano de saúde da cidade de Piracicaba. Com mais de 590 médicos, a cooperativa conta com serviços exclusivos, incluindo espaço de saúde preventiva e emocional, além do moderno hospital certificado pelo ONA, Organização Nacional de Acreditação. Presente em 80% do território nacional, a Unimed lidera o mercado de saúde da cidade e figura entre as 50 maiores e melhores planos de saúde do país. Você já conhece a Unimed, não é verdade? Quer entrar em contato? Então, olha só. Agora, as vantagens dos planos você vai conhecer através aí do telefone da Unimed. O telefone é o 3417
1800. 3417 1800, ou você pode acessar também o site que está ali na tela para você, ó, unimedpiracicaba.com.br. Unimed Piracicaba, você conhece a Unimed, não é verdade? Ficou interessado? Você ainda não tem um plano da Unimed? Então entre em contato para mais informações. Olha o telefone na tela para você, 3417 1800. Unimed Piracicaba. Um abraço a todos os funcionários do Hospital da Unimed, estão sempre ligadinhos no programa Piracicaba Agora, viu? Forte abraço a todos os profissionais que com muito carinho atendem a todo o público da nossa cidade. Obrigado. Doutora, a gente só descobre então da alergia, tendo alergia ou não? Dá para fazer, dá para se prevenir? Como é que funciona? É assim, a gente pode prevenir, tá? Porque a alergia, ela é hereditária. A maioria delas. Então, através de uma conversa com a família, sabendo da predisposição dos familiares, se tem um pai alérgico, se tem uma mãe alérgica, isso vai aumentar a porcentagem de chance de desenvolver alergia. Mas 30% das alergias, elas vêm independente do fator hereditário. Então, eu vou fazer prevenção quando eu tenho uma família de alérgicos. Certo. Por exemplo, no leite. Eu tenho um irmão mais velho que desenvolveu alergia. O segundo irmãozinho, quando for entrar no leite, ele já vai usar um leite hipoalergênico. Perfeito. Na entrada, na saída do leite materno para a proteína do leite de vaca. E se eu tenho outros familiares com essa alergia, também. Mas não é necessariamente alergia a um alimento, outro vai ter do mesmo alimento. Tá? Então, tem como fazer prevenção. No caso dos ácaros, um dos pais alérgico, a chance de 30% pula para 50% do outro filho ser alérgico. No caso de pai e mãe, a chance vai para 70%, 75%. Então tem como a gente fazer prevenção, iniciando com controle ambiental. Perfeito. Já aproveitando, falando nisso, eu tenho um outro conhecido também, uma vez nós estávamos numa área verde, né? E ele foi picado por uma abelha. E ele ficou desesperado, e de fato, aí sim, o porquê a gente entendeu, porque mais pessoas foram picadas também, onde nós estávamos, né? Mas a reação nele foi muito rápida. Então, a questão aí da picada de formiga, de abelhas, também é algo muito perigoso, né, doutora? Muito, porque a formiga, vespa e abelha, eles são injetores de veneno, não são insetos sugadores. Então, quando ele injeta uma substância estranha, a gente pode ter reação tóxica, como aquela pessoa já previamente sensibilizada, que já teve um contato, ele pode ter formado aqueles anticorpos, como nos alimentos, e num outro contato ter uma reação grave com uma única picada. Olha só. E essas reações, elas evoluem para choque anafilático, para edema de glote, com risco de óbito. Tá? O que é bom é que tem prevenção. A gente tem que identificar o inseto causador, tem que usar as medidas para evitar esse contato. A gente tem que evitar, por exemplo, um paciente com alergia do veneno, de formiga, usar roupa apropriada, evitar locais. O paciente com alergia séria de abelha também não ficar se expondo. Sim. E a gente dispõe de medicamentos, entre aspas, de medicamentos para que o paciente pode utilizar, que são medicamentos teoricamente hospitalares, no caso de um choque anafilático. E aqui vai uma crítica, porque o nosso governo não libera a entrada no mercado de um medicamento chamado adrenalina autoinjetável ou epinefrina. Isso tem à venda na maioria dos países, num preço acessível, tá? E aqui no Brasil a gente só consegue isso através de importadoras, num preço absurdo. E é um medicamento que salva a vida do paciente. Ele é uma caneta, uma criança de 3 anos consegue utilizar, desde que treinada. E a gente vê óbito de paciente que poderia estar carregando esse medicamento pela dificuldade de ter acesso. A gente trabalha com algumas entidades, fundações, que buscam isso no exterior, num preço mais acessível, mas mesmo assim é bastante difícil para o paciente conseguir. E a gente tenta, através de abaixo-assinado, fazer com que o governo libere isso. Não tem uma explicação exata do porquê. A gente imagina, mas ela não existe no papel. Por quê? Né? Então, a gente tem que orientar o paciente a carregar esse tipo de medicamento, porque isso salva a vida. Né? As reações graves, elas ocorrem em poucos minutos,
questão de 5 minutos, o paciente pode estar sem respirar. Puxa vida. Então, o paciente com esse diagnóstico, ele tem que fazer um esforço, tem que carregar a medicação, tá? Ele tem que procurar de tudo para ter acesso a isso. Doutora, eu sei que tem participação, já vou passar já, Maria. Doutora, por exemplo, a gente tem as escolas, né, no ensino fundamental, que fazem muitos passeios com as crianças, né? Por vezes acontece, às vezes vai passear em lugares de ar livre, e é algo realmente perigoso, né? Quer dizer, se você não consegue identificar se a criança é alérgica ou não, né? Se você não tem um padrão de nunca passou por uma alergia, é um risco tremendo também, né, doutora? Sim. Sim, a gente orienta as crianças que já são alérgicas, eles vão estar carregando um kit. Ele vai ter um antialérgico, ele vai ter um corticoide, que é o que vai fazer em casa numa primeira picada. Por exemplo, uma picada de um inseto venenoso, ela dói. Então, a pessoa alérgica, uma picada dolorida, ele não viu o inseto, ele já vai tomar um antialérgico. Certo. Essa reação evoluiu inchando, ele já vai tomar um corticoide, e se tiver rouquidão, comprometimento respiratório, ele vai usar uma adrenalina autoinjetável. Se ele não conseguir de uma forma, a gente vai ajudar a conseguir de outra forma. Tá? E tem vacinas, tem tratamentos preventivos para isso, né? Que são de sensibilizações. Esses tratamentos, quando é com veneno, eles são feitos em ambiente hospitalar, porque mesmo a aplicação, o paciente pode ter reação. Então, é um pouco mais restrito, mas isso é disponível em mercado, tá? E diferente disso, tem as alergias de pernilongo, alergia dos insetos comuns, né? O micuim, o carrapatinho, que podem provocar o estrófilo, você mostrou um pouquinho atrás, uma imagem com umas pintinhas. Aquilo lá, isso aí, obrigado. Essa aí é a reação típica de uma picadinha de inseto. Às vezes nem pica em todos os lugares, pica um local e forma umas pápulazinhas no outro. Essa reação é mais simples, trata com pomadinha, antialérgico. E tem também umas vacininhas, na maioria das vezes o tratamento sublingual funciona. A gente chama vacina, tá errado, o nome é de sensibilização. Tá? A vacina produz anticorpo, a de sensibilização vai inibir o excesso que a gente tem. Perfeito. A gente vai falar já das vacinas daqui a pouquinho. Tem participação, bastante participação ainda, né, Maria? Pois não. Doutora, a Maria Amália, lá do Bairro Alto, ela quer saber o aplicativo, né, que a doutora comentou. Legal, ela disse que o filho é alérgico a S e tartrazina. Eu abri aqui, doutora, seria esse então, né, que a senhora indicou? Esse aplicativo é indicado. Então, para uma prestação de serviço, né, da Unimed aqui no programa Piracicaba Agora, tá a importância, né, do quadro, realmente está aí. A mãe, então, tem a criança e a doutora falou do aplicativo, a mãe ligadinha já quer saber qual é o aplicativo. Interessante é baixar esse aplicativo, então, no celular. E é facinho, viu? Se você procurar ali, já vai achar. Alergia a medicamentos, você já baixa esse aplicativo e deixa no celular. Eu vou passar o link para ela. Vai passar o link? Perfeito, perfeito. Doutora, vamos falar sobre as vacinas, então. De fato, funcionam as vacinas? Como é que tem que ser aplicada? Quais são os casos que você trabalha com as vacinas? A Ana Escolástica também foi vacinada, né, Ana? Antialérgica, é isso? Todo ano, né? Todo ano. Deixa eu já até... Todo ano. E deu o resultado excelente para você, né, Ana? Tá fazendo, mas já melhorou bastante. Porque te atacava muito né, a rinite, ela passava mal aqui. Nossa, era muito forte. E olha, Neto, a mãe da Ana... E eu vou dedar, ela comeu... Deixa eu só pedir. Eu vou dedar a Ana. A senhora tá vendo aquela embalagem de paçoquinha que tá na mesa? A senhora tá vendo ali? Explica, Ana. Quer explicar para a doutora, Ana, o que você fez? Ela comeu a metade inteira, doutora. Olha lá. A dela de amendoim você não é alérgica. Foi comprovado. Foi comprovado. Doutora, a mãe da Ana está acompanhando a gente lá de Botucatu e ela quer saber justamente, a senhora comentou, né, que a rinite alérgica é hereditária também. Ela disse que passou os 9 meses da gestação da Aninha, né, e ela nasceu justamente com rinite alérgica. Ela quer saber se isso pode ter sido passado, né, hereditário. É assim, ó, ela não pegou da mãe. Então, não é porque teve na gestação. É comum a gestação, pelas mudanças hormonais, elas interagem também com a alergia. Então, tem pessoas que já são alérgicas e na gestação ela pode não manifestar. Outras que são alérgicas e nunca manifestaram, com distúrbio hormonal, não é distúrbio, né? Aquela mudança que é o normal da gestação, desencadear os sintomas, mas é porque ela já tinha um gene lá atrás, tá?
Então, assim, a genética, a mãe sendo alérgica, a chance dela aumentou para 50% de desenvolver, né? Não tem uma culpa, gente, é genética. É genética, né? A mãe não escolheu a genética para ela. Normal. Agora, a questão das vacinas, então, é legal fazer o acompanhamento e realmente fazer o tratamento com as vacinas, né? A dessensibilização é possível para inalantes, hoje em dia até para alimentos, para medicamentos. Só que a gente tem que ter muito critério na indicação disso. A gente vê um certo abuso, então os pacientes, quando tem uma indicação de tratamento com imunoterapia, eles têm que procurar se realmente o caso deles é para isso. Procurar o especialista na área, né? Um alergologista, imunologista, para ver se isso confere. Porque existe um abuso, uma indicação de procedimentos que não são de sensibilização. A dessensibilização é um tratamento que existe há mais de 100 anos, com comprovação científica. A gente utiliza muito em relação a ácaros, porque essa que é a mais trabalhada. Ela existe para pelo, já a gente não tem assim, elas tão bem padronizadas, então as vacinas para pelo, elas dão um pouco mais de reação. Para pólen, elas dão mais reação, mas já são bem padronizadas. Para fungos, a gente evita, então quando vem falar que a vacina tem fungo, cuidado, né? Se essa vacina realmente tiver fungo, ela pode desenvolver doença autoimune, isso é muito grave. Então, a gente não faz de sensibilização para fungo, tem que ser um caso muito extremo. Perfeito, tá? perfeito. E de sensibilização alimentar, tem se dado o nome de vacina, mas ainda não é uma vacina, ela é feita com o próprio alimento diluído, tá? Então, essa vacina, que é o dessensibilizante, a gente não prepara num laboratório qualquer, não é no fundo do quintal, são produtos industrializados. A gente tem livre entrada no Brasil do produto comercializados pela Espanha e pela França, pela similaridade de trópico, então são desses países que a gente importa imunoterapia, tudo regulamentado pela Anvisa. Então, o cuidado que eu acho que tem que passar é esse para o paciente. Não é todo tratamento que envolve imunoterapia. Perfeito. O paciente tem que saber de onde vem a alergia, se aquela vacina corresponde ao tratamento dele. E a vacina funciona quando ela é bem indicada. Não adianta eu ter alergia de contato por um níquel e eu estou fazendo vacina para ácaro. Eu sou alérgico a pelo e estou tomando a vacina de pólen. Perfeito. Então, isso aí tem que ser muito estudado. Senão a vacina não funciona e é um tratamento excelente que cai em descrédito pelo mau uso. Pelo mau uso. Tá? Pelo mau uso. Perfeito. Doutora Tânia, quero agradecer sua participação aqui, viu? Agradecer a Unimed também disponibilizando, né? Para a gente falar um pouquinho sobre alergias. Muito obrigado, muito obrigado por participar conosco aqui, prazer em conhecê-lo, viu? Eu que agradeço a chance de estar aqui falando. A doutora atende na Unimed, né? Você que está assistindo o programa, ela atende na Unimed Piracicaba, dando aqui, esclarecendo as questões sobre alergia. Tem bastante participação, o pessoal tá... Você tá isso, né, então tá bom. Obrigado, doutora, pela participação, viu? Muito obrigado, prazer em conhecê-la. Deixa eu aproveitar, amanhã vai acontecer um evento também da Unimed, viu, gente? Da Unimed Piracicaba. Amanhã acontece um evento a partir das 8 horas da manhã na rampa principal do Hospital da Unimed. Acontece então o segundo Circuito Saúde Unimed, o evento voltado à qualidade de vida. Conta com aulas de bike das 8 até as 8h30, treino funcional às 9h e Zumba Show às 9h30. O encontro aberto ao público. O estacionamento vai estar liberado também, viu? Ali na rua José Nardon, 188. Acesso da Avenida Cássio Pascoal Padovani. Entrada de Jeep concessionária. Sabe aquela entradinha que tem ao lado? Não conhece ali, né? Haverá frutas, água, massagem, degustação de suprimentos e alimentos. Então, um convite aberto para todos amanhã na rampa principal do Hospital da Unimed. Um grande evento feito pela Unimed para todos nós que moramos aqui na cidade de Piracicaba. Amanhã, então, sábado, às 8 horas da manhã, o convite feito pela Unimed Piracicaba.